Então, meninas, vamos começar a fazer o nosso molde. Não é difícil, tá? É facinho de fazer. E eu não vou estar virando a folha, então eu vou estar mostrando tudo nessa mesma posição. Então eu vou mostrar para vocês qual vai ser o que é aqui e vou fazer as marcações conforme tá aqui, tá? Então aqui é a nossa parte da frente, de cima, de trás e embaixo. Eu não vou virar a folha. O que a gente vai precisar de início? A gente tem que fazer a nossa base, que é de 52 centímetros de comprimento por 33 de largura, certo? Aqui eu tô fazendo meio molde, não é um molde inteiro, é meio molde. Então aqui, no caso, vai ser a dobra do tecido, certo? Então aqui vai ser a dobra do tecido, aqui a parte de trás, parte de baixo e parte de cima. Então vamos começar a fazer as nossas marcações. Aqui na parte de cima, a gente vai começar marcando 14 centímetros e meio. E faz um pontinho aqui, 14,5. Na nossa parte de trás, a gente vai marcar 23 centímetros e meio. E vai fazer um pontinho aqui. Desses 23,5, a gente vai estar puxando, eu vou colocar mais perto aqui, ó. Eu vou estar puxando 15 centímetros. Ó, fiz um risquinho aqui nos 15 centímetros, tá vendo? Aqui na nossa parte de baixo, aqui das nossas costas para dentro, a gente vai estar puxando 5 centímetros e meio. 5 centímetros e meio e faz um pontinho aqui, certo? Desses 5,5, a gente vai puxar 18,5. A gente puxa 18,5 e faz um pontinho aqui no nosso 18,5, certo? Desses 18,5, bem no meio da folha agora não é aqui no começo, é bem no meio da folha aqui, tá? Na reta do 18,5, a gente vai puxar 22 centímetros e meio. E vai fazer um pontinho aqui nos 22,5, certo? Aqui, na nossa dobra do tecido, a gente vai fazer uma marcação aqui. A gente vai fazer um pontinho aqui de 24,5, ó, 24,5. A partir daqui, a gente vai começar a unir os nossos pontos. A gente vai unir com a mão mesmo, tá? A almofada de amamentação é uma coisa que não tem erro. Ela não tem erro, então a gente não precisa ficar, nossa, errei o molde. Não tem preocupação, tá? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai aperfeiçoando alguma coisa. A primeira vez que a gente faz, a gente sempre acha que precisa melhorar alguma coisa e a gente vai aperfeiçoando. Até eu chegar nesse molde que eu gosto, eu fiz muitos outros e fui fazendo e até que eu cheguei em um que eu gostei. Então, ó, desses daqui que a gente marcou na parte de cima, ó, tá vendo? Ó, esse daqui que a gente marcou 14,5 na parte de cima, nosso aqui, a gente vai unir ele com esse daqui que a gente fez na parte de trás, que é o primeiro que a gente fez aqui em cima. Então, a gente vai arredondar ele normal. Ó, só vai puxando assim, ó, arredondado, ó, até você chegar nele aqui. Cheguei nos meus 23 centímetros e meio aqui, essa parte aqui, ela vem reta mesmo. Quando chegar aqui, nessa parte aqui dos 15 centímetros que a gente marcou aqui, ainda na parte de trás, a gente arredonda ele até chegar nesses 5 centímetros e meio que a gente fez aqui. Agora, aqui nessa parte de baixo, como a gente quer que a nossa perna, né, a nossa parte de baixo da nossa almofada fique arredondada, você pode arredondar, tá vendo? Essa parte aqui que a gente fez aqui no final, pra cá, até chegar no ponto aqui de 18, você pode ir arredondando ela. Tá vendo? Ó, você arredonda ela a sua maneira, a sua forma, o jeito que você quiser, tá? Ó, você não precisa chegar reto até aqui, você vai arredondando ela. Só que esse é o tamanho, entendeu? O tamanho que a parte de baixo tem que ficar. Então, você arredonda ela, ó. Se você, vamos supor, aqui, ó, eu tô deixando 2 centímetros, eu subi 2 centímetros.
Tá vendo? Ó, eu cheguei aqui no meu 18 centímetros aqui embaixo, meu 18,5, ao invés de eu seguir reto aqui, eu subi 2 centímetros nela, ó, pra ela ficar arredondada. Tá vendo? Aqui nessa parte aqui na parte de trás aqui, do 5,5, eu fiz a mesma coisa. Ao invés de eu descer reto aqui, ó, eu desci ela arredondado, com 2 centímetros também. Ó, com 2 centímetros também. Entendeu? Eu não desci reto aqui. Mas se você quiser descer reto e depois você arredondar, não tem problema. Aqui, desse daqui que a gente fez aqui, 18 centímetros e meio, que eu arredondei aqui, a gente vai subir a mão mesmo, ó. A gente vai subir até chegar aqui nesses 22 que a gente fez aqui no meio. Tá vendo? E vai subir, ó, desse jeitinho aqui, ó, arredondando também, ó, arredondando pra dentro e saindo pra fora. Tá vendo? Arredonda um pouquinho só pra dentro, ó, até chegar aqui nesses 22 aqui que a gente marcou, tá? Ó, pra ele ficar com esse formatinho aqui, ó, tá vendo? Ele já vai ficando com formatinho de almofada mesmo, ó. Eu vou reforçar aqui pra ver certinho, ó. Ó, reforcei aqui, tá vendo, ó? Reforcei, então a perna aqui vai ficar bem gordinha, tá vendo? Ela tem que ficar exatamente com 18 centímetros, mas só que essa parte de baixo redonda, tá vendo? Certo? Subi aqui, ó, subi aqui até chegar nos meus 22 centímetros e vou chegar nesses 24,5 que eu fiz aqui. Desse 22 aqui, eu vou chegar nesse daqui que eu fiz aqui. Então, eu vou também arredondando até chegar lá, tá vendo? Deixa eu ver se eu reforço aqui. Olha como é que ficou. Tá vendo? Não é difícil de fazer, né? Ele é facinho. Basta você ir arredondando e deixando as partes realmente arredondadas, tá vendo? Ó, chega até um ponto arredondando. Vai arredondando aqui na parte de baixo e ela vai ficar exatamente desse jeitinho aqui. Agora eu vou recortar pra você ver como é que ficou. Não se esquece que é só meio molde, agora eu tô virando a folha, tá? Ó, e o nosso molde ficou desse jeitinho aqui, ó, meio molde, tá vendo? E ela vai ficar uma almofada de um tamanho legal, né, que vai ficar uma almofada de um tamanho bom, tá vendo? Então, é isso. Agora, a gente vai passar pra montagem da nossa peça. Ó, então, agora a gente vai cortar, né, o nosso tecido no nosso molde. Então, eu tô aqui com o meu meio molde, né, dobrei o meu tecido no meio, ó, ele tá dobradinho no meio, dobrado. Eu vou posicionar ele em cima, numa quantia que dê certinho aqui, ó. Meu deu certinho. E a dobra do meu tecido tá aqui, desse lado aqui. Agora, eu vou riscar ele e vou recortar, mas isso a gente vai fazer 2 vezes, porque vai ser frente e o verso, né? Então, eu vou riscar aqui, ó. Ele já tem margem de costura, a gente vai colocar zíper nele. Ó, daí ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E a gente faz isso 2 vezes, daí a gente já vai começar a montar. Então, agora, a gente vai começar a montar a nossa peça, tá? Eu esqueci de falar, mas eu vou deixar todo na descrição do vídeo, que a gente vai precisar de TNT, né? Porque o TNT vai ser o nosso forro, no caso, né? Eu já cortei ele aqui, do mesmo jeito que eu cortei o tecido, já fiz a costura no TNT e deixei um espaço aberto para mim tá enchendo, tá? Já virei ele, ó, ele já tá viradinho e deixei um espaço aberto. Agora, a gente vai pra montagem da nossa peça, tá? A gente vai precisar de zíper, né? O zíper vai ser bem no meio, na parte do meio da nossa almofada. Eu vou usar aqui, 60 centímetros de zíper, um cursor. Então, eu fiz aqui no zíper um acabamento,
Ó, um acabamentinho. Eu fiz desse lado e vou mostrar como é que faz do outro, tá? Eu cortei uma medida aqui, ó. Eu sempre corto maior, tá? Esse aqui não é a medida exata. Pode ser que eu precise cortar bastante ele depois, mas eu prefiro que seja que eu tenha que cortar do que eu tenha que desmanchar e fazer o outro porque não deu. Então, eu, ó, cortei 10 centímetros por 12. Cortei 10 por 12, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento dele aqui, ó. Não tem erro, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Esse daqui é os 10 centímetros que eu virei aqui. Vou colocar o meu zíper aqui em cima dele, bem próximo, ó. Eu ensinei como é que faz acabamento de zíper num outro vídeo também, tá? Ó, aí eu vou dobrar ele aqui, vou deixar essa pontinha aqui aparecendo, ó, deixei aparecendo e vou passar uma costura aqui. Depois de feito isso, eu vou passar uma costura aqui na lateral, sem prender o zíper que tá aqui dentro. Bem na beiradinha. Ó. Agora é só eu puxar aqui, ó. Que o meu zíper já está com acabamento, tá vendo? Agora pode passar uma costurinha reta aqui pra rebater. Não tem problema. Vou passar aqui, ó. Certo. Eu já medi, já coloquei o cursor no zíper, já medi o meio do zíper meu, já medi o meio da peça e eu cortei uma tira, porque eu não quero que esse zíper fique aparecendo. Então, eu vou pregar o zíper desse jeitinho aqui, ó. Vou pregar essa peça, medir o meio dela também. Eu vou pregar essa peça aqui no zíper, escondendo o zíper, tá vendo? Pra ela ficar com esse detalhe aqui. Pra não ficar aparecendo o zíper, pra ficar mais bonitinho. Ó, então, a gente vai usar essa... Eu fiz essa tira. A tira, ela tem... Vamos ver quanto que ela tá medindo. Ela tá medindo 66 centímetros. 66 por 8. Então, ela tem 66 por 8. Tá? O meu zíper tem 60 centímetros, então ela é um pouquinho maior. Eu medi o meio dela já, tá? Agora a gente dobra, eu dobrei ela no meio, ó, e passei uma costurinha aqui, tá vendo? Passei uma costurinha com ela dobrada no meio, não precisei virar nem nada. Agora a gente só vai fazer um acabamento aqui nessa ponta aqui, tá vendo? Então, eu esqueci de fazer, eu passei a costura e não fiz. A gente tem que fazer, a gente dobra, antes da gente começar a costurar ela, ó, calma aí, deixa eu desmanchar aqui. A gente dobra um pedacinho dela pra dentro. Isso teria que ser feito antes, né, de eu passar a costurinha na lateral. Mas não tem problema, ó. A gente dobra ela pra dentro. Desse jeitinho aqui, ó. Dobrei uma pontinha só pra dentro e passa uma costurinha reta aqui e depois desce aqui. E quando chegar lá no final, você dobra a pontinha também e passa nela. Eu vou colocar meu zíper aqui, vou colocar a minha peça no meio, onde eu marquei o meio, eu fiz um pique no zíper e fiz um pique aqui nessa partinha também. Ó, agora eu vou pregar aqui, na pontinha mesmo. Ó, já fiz, ó, e ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? E o meu zíper tá escondidinho aqui embaixo, ó. Vai ficar uma belezinha. Agora eu venho pregar aqui na minha peça. Ó, eu vou colocar o meu zíper, tá vendo? Esse aqui é o direito do meu zíper, viradinho pro direito da minha peça principal aqui. Pique com pique. Ó, desse jeitinho que vai ficar, ó. Avesso do zíper e avesso da peça. E frente com frente, no caso dos dois aqui. Então, eu vou pregar do meio
para um lado, depois eu viro e prego do meio pro outro lado. Porque eu prefiro fazer assim para não correr o risco do zíper correr. Ó, eu levantei essa partinha aqui, ó. Levantei para não correr o risco de eu prender ela e vou pregar meu zíper normal, como se ela não tivesse aqui. Ó, preguei um lado, tá vendo? Fui dando uma saidinha, ó. Tá dando pra ver a costura aqui? A costurinha ficou torta, ó. Fui dando uma saidinha, porque o meu tecido tá aqui, ó. Tá vendo o tecido da minha peça principal? Essa parte aqui depois eu posso recortar, ela não vai aparecer. Agora eu vou virar ela do mesmo jeito que eu tava pregando, ó. Eu parei aqui e vou continuar daqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Quem não tiver problema, né, com o zíper correr, ou se quiser alfinetar todo o zíper, aí não precisa fazer assim. Pode começar desde lá do começo, né, normal, e pregar inteiro. Ó, aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Eu dei uma saidinha, né, fora dele aqui, ó, tá vendo? A costurinha ficou torta, dei uma saidinha e essa parte aqui a gente vai recortar depois. Agora, a gente vem com o outro lado, né? Ó, agora a gente vem com a outra parte nossa, né, que é o outro lado nosso da almofada e vai pregar em cima dessa tirinha aqui que tá no zíper, ó. Como se a gente estivesse pregando o zíper. Não se incomode com essa tira. Você faça tudo como se você estivesse fazendo exatamente em cima do zíper e não tivesse ela aqui, tá? Então, a gente vai fazer igualzinho a gente fez. Eu vou começar do meio para um lado, depois eu viro e vou do meio para o outro lado para não correr o risco, porque eu não alfinetei. Ó, fiz a mesma coisa, dei uma saidinha, ó, dos dois lados eu dei uma saidinha, tá vendo? A gente segue o nosso corte aqui da nossa peça, a gente não segue esse reto aqui, a gente segue o corte da peça, tá vendo? A gente vai empurrando ele pra fora e vai seguindo o corte da peça, daí ela fica assim, ó, desse jeitinho aqui que a gente quer que ela fique. Como se ela vai ficar com acabamento, mas não vai aparecer tanto. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai pro outro lado. Ó, e ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó, pro lado de fora agora, ó. Ó, essa daqui é a minha parte, né, que eu deixei cobrindo o zíper. E ela fica bicudinha desse jeitinho aqui, certo? Agora, a gente vai necessitar de alfinetar toda a volta dela, né? Depois que a gente conferir se deu tudo certinho. Rebater, né? Que a gente tem que rebater aqui em cima agora. A gente rebate em cima da peça, não em cima do zíper. Abre essa parte e rebate em cima da peça, tá? Então, eu vou rebater e vou alfinetar, depois a gente volta pra gente fechar ela. Ó, eu já alfinetei a volta toda dela aqui, ó, que é a parte de cima, né, que a gente deixou aberto. E vou começar a fechar. Depois que a gente fechar aqui na reta, eu vou lá na minha zigue-zague e vou passar uma zigue-zague na volta todinha. Lembra daquele biquinho que a gente deixou aqui? Ó, eu recortei o meu tecidinho, tá vendo? Eu dobrei ele aqui, ó. Dobrei a minha peça. Dobrei esse tecidinho aqui que tava quadradinho, comprido, lembra? E fiz um recortinho como se eu estivesse seguindo aqui a minha peça. A gente vai começar exatamente onde a gente fez esse biquinho aqui, ó. A gente deixou esse biquinho, a gente dobra ela, né? O tecido aqui certinho, ó. Deixa os dois tecidos certinho.
Aonde a gente deixou esse biquinho aqui é onde a gente vai começar a costurar pra gente fazer a volta toda. E lá do outro lado eu fiz a mesma coisa. Ó, fechei todinha a minha volta, ó. Fechei tudo. Vou passar uma zigue-zague aqui para dar um acabamento bonito. Quem tiver overlock, pode passar no overlock depois também, tá? Tipo assim, eu passei na minha reta e vou passar na minha zigue-zague. Mas se eu tivesse overlock, eu ia passar aqui na reta e depois eu ia fazer o acabamento lá no overlock, certo? Eu vou fazer o acabamento lá. Não tem segredo, tá? Eu só vou seguir a costura que eu fiz aqui, a costura reta, e eu já volto para mostrar para vocês como é que fica. Ó, então, a nossa almofada de amamentação ficou assim, né? Eu já enchi essa daqui, né? Enchi o nosso TNT, né? Que a gente fez no mesmo formato da nossa capa, né? Que no caso vai ser uma capa. Já enchi, já fechei aqui, ó. Enchi com fibra siliconada mesmo, tá? Já fiz um zigue-zague toda a volta dela e aqui no meio também é onde a gente colocou o zíper. Agora eu vou virar ela e a gente vai colocar ela na capa para ver como é que ficou. Ó. E a nossa almofada de amamentação ficou desse jeito aqui, tá vendo? Ó, eu fiz assim com 2 tecidos, né? Que essa daqui a cliente pediu personalizada, mas para quem tá começando e quer fazer a primeira peça, pode fazer as duas do mesmo tecido aqui. Você corta do jeitinho que eu falei, né? As duas partes, daí não vai ter recorte, não vai ter nada, é bem mais fácil de fazer, né? E ficou desse jeitinho aqui, ó. Meninas, uma coisa que eu falo, pra gente aprender, a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, a gente não aprende, tá? Então, a gente tem que arriscar. E a gente tem que colocar na cabeça também que quando Deus coloca alguma coisa no nosso caminho, é porque é pra ser, é da vontade dele. Então, se ele tá no comando, então não tem o que vai dar errado. Mas o que vocês precisarem e eu souber poder ajudar, pode ter certeza que eu vou fazer. Então, eu espero que você tenha gostado. Por favor, se você gostou, não esquece de deixar o seu like para mim, que o like é uma forma de dizer que você gostou para o YouTube e o YouTube entrega para mais pessoas, tá? Então, um beijo, que Deus abençoe cada trabalho de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.